Bom estarmos aqui louvando a Deus, Ele é digno. Irmãos, nós vamos nessa manhã dar continuidade ao nosso estudo de Hebreus, capítulo 7 ainda. Obrigado. Vamos dar continuidade aí ao capítulo, na verdade, vamos entrar no capítulo 7, né? Hebreus 7, de 1 a 10. Nós vamos ver a continuidade do assunto que começamos a semana passada, a respeito de Abraão, o patriarca, que viveu pela fé. Abram comigo então, 12ª parte hoje, dessa exposição de Hebreus 7, de 1 a 10. Vamos ler. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Oremos mais uma vez, pedindo graça, diante de um texto rico, bastante didático, que vai precisar de muita atenção, não é? Deus amado, diante da Tua palavra, quem somos nós, Senhor, para podermos compreender a grandeza dela, Senhor. Por isso nós pedimos a cooperação, a ministração do nosso grande Mestre Espírito Santo, que Ele nos conduza nessa manhã, como tem sido em cada um dos nossos cultos, graciosamente. Teu Santo Espírito tem se mostrado presente, tem nos edificado, tem nos alimentado, tem nos exortado, tem nos disciplinado e tem nos consolado, tem nos fortalecido também, tem nos salvado em geral. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu ministério conosco. A ti somente toda a honra e toda a glória. E mais uma vez nessa manhã, carecemos de ti. Fala através daquele que fala e dá ouvidos de ouvir aqueles que estão ouvindo, Senhor, para que todos sejamos edificados igualmente e fortalecidos e assim possamos adorar e conhecer um pouco mais daquele a quem nós adoramos. Tudo isso nós te pedimos com gratidão para a tua glória e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto sob o prisma aqui, sobre o tema, o sacerdócio superior e eterno de Cristo. O sacerdócio superior e eterno de Cristo. Nós já vimos na pregação passada que o autor, ele usou o exemplo de perseverança do patriarca Abraão, para mostrar que Abraão, pela sua fé, ele serviu de modelo para os hebreus. O que estava acontecendo com os hebreus? Eles estavam com uma fé enfraquecida, temerosa, tímida, por conta das perseguições que eles estavam sofrendo, e por conta disso eles estavam prestes a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Não queriam ficar sem uma religião, por assim dizer.
Eles não iam para o mundo, mas estavam correndo o risco de deixar o cristianismo, ao qual eles tinham se convertido, do judaísmo para o cristianismo, e por conta das perseguições, agora uma vez cristãos, eles estavam sofrendo muito, estavam duvidosos, temerosos e prestes e tentados a voltar ao judaísmo. Então o autor quer explicar para eles com um grande fundamento sólido nas Escrituras, especialmente do Velho Testamento, que isso é um grande erro e eles estariam apostatando se eles fizessem isso, deixando a verdadeira fé. Então Abraão serviu de modelo para eles nesse primeiro trecho que nós vimos semana passada, no capítulo 6, final do capítulo 6. Vimos que Abraão teve uma fé com 2 fundamentos sólidos. Nós pudemos perceber que esses 2 fundamentos aqui, nós aprendemos que o primeiro é a promessa de Deus e o segundo é o juramento de Deus. Deus fez uma promessa e mais para frente ele confirmou, ele corroborou essa promessa com um juramento, na hora mais difícil da vida de Abraão, quando ele foi sacrificar Isaque. Então ali, Abraão teve 2 fundamentos para a sua fé. O autor então aplica esse firme fundamento da fidelidade de Deus, da sua fidelidade, a fidelidade do nosso Deus Salvador, para afirmar a esperança então dos leitores, dos hebreus, em algo imutável e inabalável, que é a promessa e o juramento de Deus, de um Deus que não pode mentir, que não falha em suas promessas e muito menos no seu juramento. Então eles se firmariam, a ideia do autor era firmá-los nessa segurança firme, e assim tivessem alento, ou seja, um pouco de consolo para passar por aquelas lutas que são reais em todo cristão, para todo cristão, para que eles não deixassem a fé em Jesus, mas tendo essa esperança firme e sólida nisso que Deus não pode mentir, sua promessa e seu juramento, então eles tivessem consolo para os seus corações e permanecessem na fé em Jesus Cristo. E por fim vimos que a fé de Abraão não foi a condição para que Deus cumprisse o que prometeu. Eu me expressei de uma forma um pouco equivocada, eu me expressei equivocadamente na última vez, dizendo que não foi pela fé que Abraão foi salvo. Eu queria retificar isso que eu falei, porque na verdade foi pela fé, é sempre pela fé que nós somos salvos. O que eu quero dizer, e eu me expressei equivocadamente, é que a fé é o meio pelo qual Abraão abraça a promessa. A fé é o meio pelo qual ele toma posse da promessa. Mas eu quis dizer que a glória de ser salvo não é propriamente da fé, mas de Cristo. É aquele que salva. Perdão pela expressão equivocada, né? Eu quero que vocês ajustem isso na sua memória, não é? Então, o que eu quero dizer é isso. Deus não se sentiu obrigado a cumprir a promessa que ele fez a Abraão, porque Abraão teve uma fé segura, firme e inabalável o tempo todo, porque vocês viram que não foi. Abraão teve picos, né, altos e baixos na sua fé, como todos nós, né? Porém, a fé foi aquilo que manteve Abraão ainda preso a Deus, nas promessas de Deus. A fé é como a mão que alcança a promessa e segura firme. A fé é isso, é aquilo que abraça e não deixa a gente escapar de Deus, né? E isso não vem de nós, é dom de Deus, a própria fé, né? Então a glória é sempre de Deus. Então ele fez isso, ele permaneceu firme, agarrado na promessa e no juramento pela fé. O autor fechou o assunto deixando que nós ficamos assim, digamos, na expectativa de uma continuidade, no último versículo 20, eu quero que você veja comigo, capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele parou aqui, nós paramos, perdão, ele não parou, nós tivemos que parar, aí nós vamos continuar agora. O que significa então é isso? Segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, que foi o precursor, que foi na frente, lembram-se da analogia do barquinho, que ele levou a corda até a âncora,
firmou ali, amarrou a corda firmemente na âncora que está na praia, e agora ele está puxando com essa corda o grande barco, o grande navio que é a igreja, para chegar no porto seguro, né? Que é a glória. Então, vamos ver o que significa isso, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem aqui, meus irmãos, é uma passagem bastante didática, né? Nós vamos precisar de bastante atenção. Não tenho aqui a pretensão de extrair tudo que ela pode nos dizer, até porque ela é difícil, né? Mas a gente vai tirar o essencial. E é isso que eu quero até fazer uma aplicação final, uma lição final depois para nós entendermos que alguns textos são bastante difíceis, mas não quer dizer que eles precisam ser ignorados. Não, nós temos que vencê-los no sentido de tentar extrair aquilo que Deus mostra para nós. E até onde Deus mostrar é o suficiente, tá bom, não precisa mais do que aquilo, nem especular, tentar adivinhar o que o autor quer dizer com aquele texto, né? Então vamos lá. Antes de começar, no capítulo 7 agora, eu quero fazer um outro esclarecimento inicial aqui, que fica essa pergunta, né? Por que, de novo, o autor traz o assunto do sumo sacerdócio de Cristo? Por que ele quer que os leitores hebreus e nós hoje aqui compreendamos mais profundamente sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo? É isso que ele vai explicar aqui para nós. Mas vamos fazer uma pequena recapitulação. O que era um sumo sacerdote na velha dispensação, no Velho Testamento? Qual era o papel dele, qual era a missão dele junto ao povo de Deus, para que ele servia? O sumo sacerdote tinha uma missão principal. Não estou tratando dos sacerdotes em geral. Havia muita coisa que eles faziam, e o sumo sacerdote também fazia as mesmas coisas dos sacerdotes. Mas o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, por turnos eles eram escolhidos dentre os filhos de Levi, filhos de Abraão. O filho de Abraão foi o primeiro sumo sacerdote, Abraão foi o primeiro sumo sacerdote, Arão, desculpa, eu confundo um pouquinho, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e ele foi o precursor desse trabalho, e nós temos nas Escrituras alguns relatos. Eu vou trazer o principal, que eu creio que é esse que o autor de Hebreus quer trazer para nós aqui, para que a gente compreenda, e ele está fazendo uma aplicação também para Jesus e para uma comparação com os levitas. A principal função, a mais importante para o povo de Deus, a missão do sumo sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus pelo povo para perdão e purificação dos pecados, tornando assim os crentes, o povo de Deus, aceitáveis diante do Deus Santo. Essa era a principal missão do sumo sacerdote, e o autor aqui traz essa ideia, mostrando que Jesus é tanto o sumo sacerdote como o próprio sacrifício que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai fazer essa analogia. Por que essa importância? Porque, óbvio, o homem pecador estava longe de Deus, não tinha mais comunhão com Deus, estava perdido, condenado eternamente ao fogo do inferno. Através do sumo sacerdote, Deus está mostrando que ele levantou pessoas para ser o intermediário, para resolver essa questão e trazer o povo de volta para Deus, trazer os crentes de volta para Deus, pela intermediação, pela mediação do sumo sacerdote, Então essa era a missão especial, principal do sumo sacerdote. E tinha um dia especial no ano, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote podia entrar dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, o santo dos santos, onde estava a presença de Deus através o que estava lá dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Ali simbolizava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano com sangue de animais para fazer expiação por ele e pelos pecados dele e do povo, conforme diz lá capítulo 5 que nós já estudamos, e de 1 a 4 você vai perceber. Não é ele que escolhia, mas ele era chamado por Deus, era tirado dentre os homens para ser o intermediador entre o homem e Deus, os pecadores arrependidos e Deus. Então ele fazia esse trabalho.
Então vejam, é chamado pelos judeus ainda o dia do Yom Kippur. O Yom é o dia, né? Yom Kippur é o dia da expiação. Esse ainda é comemorado um dia por ano, né? Não por nós, pelos hebreus, pelos judeus, é o dia da expiação. Então o sacerdote era o intermediador e também era o responsável. Toda a pessoa, e não só a pessoa, mas o ferramental, ou até mesmo o uniforme, por assim dizer, do sumo sacerdote, tinha grandes representações. E ele carregava sobre si uma estola, e nessa estola tinha também a simbologia das 12 pedrinhas preciosas, que significavam as 12 tribos de Israel. Então ele carregava nos seus ombros, nas suas costas, através da sua força, da sua representação, as 12 tribos sobre os seus ombros, né? Para levar as tribos de Israel para Deus, para fazer essa mediação entre o povo de Israel e Deus. Então, no Antigo Testamento, nós tivemos 2 grandes sumos sacerdotes que são registrados aqui. Tivemos mais, alguns até se corromperam, mas outros foram fiéis. Mas os mais importantes, que são mencionados mais na palavra de Deus, o primeiro é Melquisedeque, que na verdade é mencionado muito pouco, mas vocês vão ver hoje de manhã a importância desse Melquisedeque. Melquisedeque é o primeiro, e Arão é o segundo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote oficial, né, que foi regulamentado pela lei de Deus após Moisés estar liderando o povo, e ele recebeu as ordens de Deus, e assim foi estabelecido oficialmente o sumo sacerdócio através da tribo de Levi. Deus escolheu a tribo de Levi para servir a Deus, e dentre a tribo de Levi nós temos 2 classes de serventes do tabernáculo, e depois, mais para frente, do templo. Quais são essas 2 classes? Os diáconos, né? Não, desculpa, estou brincando com vocês. São os levitas e os sacerdotes, e dentre os sacerdotes tinha um que era o chefe, o sumo sacerdote, tá bom? Então 2 categorias: os levitas, que eram os que trabalhavam na montagem, desmontagem, limpeza e organização, e carregavam todo o equipamento do tabernáculo, e os sacerdotes eram os que ministravam dentro do tabernáculo, ok? Então aqui vimos um pouco da missão. Por quê? Melquisedeque foi considerado maior do que Arão e do que todos os sacerdotes e sumos sacerdotes levitas, que já tinham sido regulamentados pela lei de Moisés. Por que Melquisedeque era maior? É isso que nós vamos ver hoje, é isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos dividir em 2 partes. A primeira parte, de 1 a 3, capítulo 7, de 1 a 3 de Hebreus. Nós vamos ver a primeira parte sobre o tema a explicação com base em Gênesis 14, 18 a 20. A explicação do que o autor de Hebreus vai falar. Segunda parte, do versículo 4 ao versículo 10, nós vamos ver então a aplicação. É uma explicação com a aplicação, comparando os 2 sacerdócios. Quais são os 2 sacerdócios? Segundo a ordem de Melquisedeque e segundo a ordem de Levi. Nós vamos fazer uma comparação. Ele faz aqui essa comparação entre os 2, mostrando a importância, a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, que representava Cristo. Bem, vamos lá então. Primeira parte, de 1 a 3. Abram a sua Bíblia então novamente, Hebreus 7, de 1 a 3. Mas eu queria que você também abrisse, deixe a sua marcação aí em Hebreus, mas também quero que você abra lá em Gênesis 14, 18 a 20. Vamos pegar o texto original para ver a base argumentativa do autor de Hebreus. Vamos ver de onde ele extraiu esse argumento que ele está falando aqui em Hebreus 7. Vamos lá então, Gênesis 14, 18 a 20. O texto diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, quem é ele? Melquisedeque. Abençoou a Abrão. Aqui Abrão, o pai Abrão ainda não era Abraão,
Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão, não é? Era Abrão, mas é o mesmo pai, não é? Abrão, ele abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Versículo 20 agora. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Daqui ele extraiu toda a argumentação lá de Hebreus 7. O que ele quer mostrar a respeito de Melquisedeque nesse trecho? O que o autor quer mostrar? Bom, quando você foca agora em Gênesis, vamos tirar algumas características de Melquisedeque. Quem ele era, o que ele fazia, o que ele tinha, não é? Melquisedeque, aqui a primeira coisa que o versículo 18 nos aponta, e creio que seja de grande importância, é que Melquisedeque é o primeiro rei / sacerdote mencionado na Bíblia. Ele era rei de uma cidade chamada Salém, mas ele também era sumo sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Então ele foi mencionado aqui na Bíblia. A primeira menção de sacerdote está aqui. Primeira menção de sacerdote, a palavra sacerdote na Bíblia está aqui, bem antes de Moisés, bem antes do estabelecimento, da oficialização do sacerdócio em Israel. Aqui está um sacerdote, e o sacerdote verdadeiro do Deus Altíssimo. Então, Hebreus 5, de 1 a 4, diz que ele é tirado dentre os homens. Todo sumo sacerdote é tirado dentre os homens. Ele é chamado por Deus, e ele intercede pelos homens, a favor dos homens, diz Hebreus 5, de 1 a 4, intercede diante de Deus pelos homens. Ele faz essa intermediação, e é exatamente o que Melquisedeque faz aqui. Exatamente o que ele faz aqui. Então, por que eu quero dizer isso? Porque existem especulações, dizem que Melquisedeque era um anjo que apareceu e sumiu. Não tem início e nem fim, nós vamos ver daqui a pouco. Ele poderia ser a própria encarnação de Jesus Cristo, já na antiguidade. Não temos provas disso. Então nós não podemos especular, entende? Nós não podemos tirar aquilo que não é. O que nós sabemos é que ele aparece como homem diante de Abraão, recebe presentes, ele é um rei de uma cidade que existia, quer dizer, ele governava, ele era o prefeito daquela cidade, por assim dizer. Então não é um anjo que foi embora, ele tinha uma missão também ali em Salém, né? E então ele era real, uma pessoa, né? Então é isso que nós vimos aqui quanto a Melquisedeque. Então, primeira característica que nós vemos aqui, ele é o primeiro rei sacerdote mencionado na Bíblia. Segunda característica, ele trouxe pão e vinho a Abraão. O que significa aí? É um banquete completo. E nós sabemos muito bem o que significa pão e vinho, não é? Nós temos muita familiaridade com esses dois elementos. O que isso significa para nós? Comunhão, ceia, mesa do Senhor, né? Comunhão com Deus. Isso significa uma provisão completa, um banquete completo, que significa provisão do alto. Chegou para Abraão uma provisão do alto. O que estava acontecendo com a vida de Abraão naquela época? Ele tinha voltado de uma grande guerra. Ele fez guerra contra grandes reis poderosíssimos que tinham levado seu sobrinho Ló da cidade de Sodoma, e ele, recebendo a notícia, ele pegou 318 homens mais aptos para a guerra da sua família, da sua tribo, e Abraão foi para a guerra, foi recuperar, ele foi para cima dos 5 reis, e aí ele acabou guerreando e pegou de surpresa esses reis, fez uma matança e trouxe de volta Ló, a família de Ló, as pessoas que estavam com Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, nas cidades de Sodoma e Gomorra, e ainda trouxe despojos. Ele fez uma grande guerra, estava super cansado. O que Melquisedeque fez? Levou um grande banquete para ele, muita comida. Aqui não é aquele pãozinho que a gente representativamente come um pedacinho de pão e um calicinho, né? de vinho, representando aqui na ceia. Lá não, era o banquete mesmo, mas simbolizava a comunhão, simbolizava a provisão. Essa provisão que nós tomamos aqui também é Cristo. Nós nos alimentamos de Cristo quando nascemos, né? Estamos dizendo: eu me alimento de Cristo, eu sou de Cristo, eu faço
parte do corpo de Cristo. E ali então, Melquisedeque fez isso, ele antecipou. Veio de Melquisedeque, não veio de Abraão. Melquisedeque trouxe para Abraão. Terceira característica que nós vemos aqui. Terceira coisa a respeito de Melquisedeque é que ele abençoou Abraão, demonstrando a sua superioridade religiosa em relação ao patriarca. Nós vamos ver mais um pouquinho daqui a pouco. Então ele, sendo maior do que Abraão, por assim dizer, religiosamente falando, Melquisedeque era maior, era sumo sacerdote, era um sacerdote. Então ele abençoou Abraão. Nós sabemos que o menor não abençoa o maior, sempre é o maior que abençoa o menor. Então aqui vemos a superioridade espiritual ou religiosa de Melquisedeque em relação ao nosso pai Abraão. Quarta característica, ele bendisse o Deus verdadeiro. Ele diz que é o Deus Altíssimo, que é dono dos céus e da terra. Melquisedeque conhecia ou não conhecia Deus? Melquisedeque tinha comunhão com o Deus verdadeiro. Ele conhecia o Deus Altíssimo, que era dono dos céus e da terra. Olha o que Melquisedeque fala aqui. Então ele era um sacerdote verdadeiro, do Deus verdadeiro. Ele era um líder espiritual da verdadeira religião naquela época, por incrível que pareça. Ele era, apesar de gentio, não fazia parte da família de Abraão, mas ele era um sumo sacerdote. Isso é o quê? Mistério, soberania de Deus. Nós não podemos mexer naquilo que nós não sabemos, mas Deus teve poder para fazer isso, e fez. Então ele trouxe alguém. Agora, a partir dali, Deus diz, agora é só por Abraão e Levi. Entendem? Agora não é mais, eu vou inventar uma religião aí e vou ser o sumo sacerdote de Deus Altíssimo. Não, só se Deus chamar, como fez com Melquisedeque. Se Deus não chamar, você não tem direito de dizer isso, né? E Deus não está mais chamando. Pelo menos nós entendemos que não está chamando no sentido de fora da igreja verdadeira, fora do verdadeiro evangelho, né? Então aqui nós vemos que ele bendisse o Deus Altíssimo. Então ele era também um sacerdote, fazia a adoração a Deus. E em quinto lugar, Abraão lhe deu o dízimo, demonstrando que Melquisedeque era um verdadeiro líder religioso. Abrão, naquela época, né? Abrão reconhecia Melquisedeque como um verdadeiro sacerdote. Por isso ele deu o dízimo. O dízimo era uma prática que começou antes da lei. Você percebe aqui? A lei ainda não existia. Aí existe aquela briga, né? Não precisa dar dinheiro na igreja. Não, tem que dar 10%, é lei. Bom, você vive na lei, não vive na lei. Aqui fica aquela história, né? Gente, quando você adora alguém, a um Deus verdadeiro que te salvou, você não tem limites para servi-lo com seus bens, não é mesmo? Você precisa ser ganho no coração. O dízimo começa no coração. Abraão não lhe deu o dízimo para conseguir algum favor dele. Ele deu o dízimo a Melquisedeque por gratidão, por saber que ele era o representante de Deus. Então ele fez aquilo por amor a Deus, ao seu Deus. Ele deu o dízimo independentemente de cobrança. Ele não foi cobrado para dar o dízimo. Por isso a generosidade do povo de Deus, não é mesmo? Em ofertar generosamente, sabendo o que Deus já fez por ele. Deus já havia livrado ele nessa grande matança, e já tinha promessas, então ele já tinha amor a Deus, e por isso ele deu o dízimo. Começa no coração, começa no amor a Deus, a oferta, o dízimo. Então é isso que ele faz aqui. Mas, falando de Melquisedeque, então você percebe que ele deu a Melquisedeque, sabendo que ele estava fazendo isso a Deus, sabendo que ele estava ofertando para Deus. Muito bem, então nós tiramos 5 características aqui do texto de Gênesis. Agora eu quero que você volte então lá em Hebreus, para a gente continuar, aprofundar em algumas características e avançar em mais outras, sobre Melquisedeque. O que é que fala lá em Hebreus 7, de 1 a 3? Ele vai acrescentar mais algumas características aqui, o autor de Hebreus, a Melquisedeque. Ele faz isso por revelação. Ele mostra então, primeira característica, o nome dele. Ele diz que, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Nós já falamos sobre
que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, já falamos que ele abençoou Abraão, já falamos que Abraão deu dízimo para ele. Agora ele acrescenta aqui, o nome, primeiramente se interpreta rei de justiça. Da onde que ele tirou isso? Da onde que o autor de Hebreus tirou? Lá em Gênesis diz que ele era rei de Salém, mas não fala nada de rei de justiça. Ele tirou exatamente de algo muito significativo na época de Abraão. O nome das pessoas geralmente representava algo sobre a pessoa, ou sobre o que Deus queria daquela pessoa, ou via naquela pessoa, ou o chamado daquela pessoa. Melquisedeque. O que significa o nome de Melquisedeque? Melquisedeque significa rei de justiça. É uma palavra conjugada no hebraico, Meleque, ou abreviando Melque, mas é Meleque, significa rei, e Sedeque, justiça. Então Melquisedeque, ou Melquisedeque, juntando tudo, significa rei de justiça. Então a gente começa a ver aqui uma característica um pouco oculta, mas que dá para a gente começar a pensar. Ele é rei de justiça. E diz o autor de Hebreus, ainda no versículo 2, que ele também é rei de Salém, como diz lá em Gênesis 14. O que é Salém? Salém era uma cidade, mas também tinha uma representação. Essa mesma Salém, mais para frente, se tornaria Jerusalém. E Jerusalém, no nome em hebraico, significa local de perfeição e paz. Local de cidade de perfeição e paz. Então, o termo Salém é uma variante de Shalom, que é paz. Então, além de ele ser rei de justiça, Melquisedeque era rei de justiça pelo nome dele, mas pela missão de rei de Salém, ele era rei de paz. Então, rei de justiça e rei de paz significa, aponta para quem? Um reino de paz e justiça. Você começa a enxergar alguém, não é? Você começa a ver lá em Isaías 53, perdão, você vai lá para Isaías 9, quando um menino se nos deu, um filho se nos deu, né? E você começa a ver que ele é chamado o príncipe da paz, e que o seu reinado será de plena justiça. Começamos a ver a profecia de Jesus, sobre Jesus, né? Então esse Melquisedeque, o rei de justiça e de paz. Segunda característica, ou melhor, segunda que ele menciona aqui, Melquisedeque não tinha genealogia. Ele toca num ponto importante. Isso você não vê lá em Gênesis claramente, mas você observa pela história. Melquisedeque aparece na história e sai da história misteriosamente. Ele aparece na história, na vida de Abraão, exatamente nesse episódio, capítulo 14 de Gênesis. E ali ele também desaparece, nunca mais se fala dele. O autor de Hebreus olha para aquilo e fala, isso simboliza algo muito importante. Ele não tem genealogia, ele não tem pai, ele não tem mãe, e ele então aparece e sai. Isso tipifica alguém também que é eterno. Tipifica a eternidade de Cristo. Por revelação ele entende que Deus queria mostrar alguma coisa para a humanidade, principalmente para os crentes, com a vida de Melquisedeque, que ele diz aqui no versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ele aparece misteriosamente e some misteriosamente. Nós não sabemos se ele morreu, se ele foi transladado, se ele sumiu, o que aconteceu com ele. Não teve início e nem fim de dias. Misteriosamente, mostrando sua eternidade, conforme ele conclui aqui no final do versículo 3. Ele diz, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Em que sentido ele é semelhante ao Filho de Deus? Finzinho do versículo. Permanece sacerdote perpetuamente, para sempre. Por isso então é que ele chama
Jesus Cristo como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque trouxe à luz todas essas características, né? Ele era eterno, o reino dele era de paz e justiça, ele abençoou como superior, ele era intermediário, né? Ele fez a intermediação, e nós sabemos em Atos claramente que não há outro nome que se possa ter dentre os homens pelo qual sejamos salvos, que é Jesus Cristo. E diz também que ele é o intermediador. Paulo fala isso numa das cartas, e ele diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. A não ser Jesus Cristo, homem. Então, aqui a simbologia, para a gente entender. Olha só, o autor foi mexer em águas profundas. Ele entrou numa questão bastante complexa. Vocês perceberam a complexidade? Para poder entender isso aqui, pode ter muito mais coisa aqui, mas isso aqui é o suficiente. É o suficiente para a gente entender o que o autor está querendo dizer. E agora, vamos entrar na segunda parte, do versículo 4 até o versículo 10, depois de ele ter explicado tudo isso, né, desejando que os hebreus e os leitores da carta pudessem entender a importância desse Melquisedeque, agora ele vai mostrar quem é que esse Melquisedeque representa. E ele vai falar, versículo 4, considerai, olha só, considerai significa assim, pense bem comigo, presta atenção de novo, o que eu vou falar agora? Considere, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Quem são os que descenderam de Abraão? Os levitas que recebem o dízimo ou as outras tribos que dão o dízimo? Quem descendeu de Abraão? Todos eles, né? Ele está querendo dizer dos sacerdotes aqui, tá? Dos levitas, né? Mas os filhos de Abraão, todos os filhos de Jacó descenderam de Abraão, têm o mesmo sangue. Então, primeira coisa que ele está querendo mostrar aqui, que ele chama a atenção para considerar. Por que considerar? Primeiro, porque Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, mostrando a sua inferioridade novamente. Ele está repetindo, vejam como é grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, versículo 4, né? Agora, quando vocês, irmãos hebreus, olham para os levitas, se você olhar para o judaísmo, tem outros sacerdotes lá, outros sumos sacerdotes lá no templo, e vocês, israelitas, pagam o dízimo para eles, mas olha a grandeza daquele que é Melquisedeque, que era maior do que Levi. Por quê? Porque ele diz que os levitas são iguais, são do mesmo sangue dos israelitas em geral, do povo de Deus. Então ele está querendo mostrar aqui, primeiro, novamente, que Melquisedeque é maior do que Levi. A nível de sacerdócio, sumo sacerdócio, Melquisedeque era maior. Ele vai explicar mais para frente, mais um pouquinho. Segunda coisa então que ele fala, por que era maior? Porque ele abençoou o pai Abraão, que tinha as promessas. Ele está começando a evoluir na sua explicação. Por que os levitas são menores? Porque eles são iguais a nós. Melquisedeque não era igual a nós, era maior do que nós. E maior do que o nosso pai Abraão. Versículos 6 e 7 ele diz, entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão, do nosso pai Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Quem era o que tinha as promessas? Abraão. Abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão, versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, aqui é Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. Então agora ele está mostrando assim, considere também comigo que ele abençoou, além do pai Abraão pagar o dízimo para ele, significa que Abraão reconhecia a sua inferioridade em relação a Melquisedeque.
E ele também reconhecia a superioridade de Melquisedeque em relação a ele, porque ele abençoou, e a bênção vem sempre de cima para baixo. É isso que ele quer dizer. Melquisedeque abençoou a Abraão, por isso ele também, mais uma prova de que Melquisedeque era maior do que Abraão. Agora, terceira coisa que ele fala aqui, versículo 8: aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Falando de quem? Aqui, quem? Quem é esse aqui? Aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, ou seja, os levitas. Aqui, os levitas são homens mortais, que nem a gente, filhos de Abraão, que recebem o dízimo igual a gente. Está na lei? Tá. Vamos pagar? Vamos. Mas existe alguém maior que eles? Existe. Quem é esse? Misterioso Melquisedeque, naquela época, né? Então ele está mostrando assim: são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, quem é esse ali agora? É Melquisedeque. Ou seja, aquele lá, aqui é os levitas, são mortais que nem a gente. Lá, Melquisedeque é aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, ele mostra Melquisedeque como o eterno sumo sacerdote. Mistério, não é? Vai deixar como mistério. Mas está lá. Ele é eterno. Eterno sumo sacerdote. Olha a diferença. Evoluindo de novo. Agora falando da eternidade. Primeiro falou de que Abraão pagou o dízimo. Segundo, que Melquisedeque abençoou Abraão, tudo mostrando a grandeza de Melquisedeque, considere tudo isso. Terceiro, mostrou que os levitas são mortais, mas Melquisedeque é eterno, ele vive. Quarta e última explicação e aplicação também para Jesus, ele está afinando, e agora ele chega no auge. E ele fala assim, versículo 9: por assim dizer, também Levi. Quem era Levi? Era o pai dos sumos sacerdotes, não é? O pai dos sumos sacerdotes levíticos, da lei, segundo a lei de Moisés. Levi, que recebe dízimos do povo de Israel, né? Que também recebe dízimos do povo de Israel, pagou-os na pessoa de Abraão. Peraí, você está maluco? Levi é bisneto de Abraão. Como que Levi estava lá e ele viu a guerra? Não viu a guerra de Abraão com os reis. Ele não estava lá, ele não tomou a ceia junto com Abraão. Como que ele vai pagar dízimo lá para Melquisedeque? Através do pai Abraão. Na representação paterna de Abraão, Levi também pagou pela sua descendência de Abraão, pagou o dízimo para quem? Melquisedeque. É o que ele fala no versículo 10. Por quê? Aquele, ou seja, esse aquele aqui é Levi. Leiam comigo da seguinte forma: porque Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai Jacó, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Facilita agora? Facilitou o entendimento? É porque ele é bem complexo aqui, né? Ele é bem resumido na sua explicação e dificultou para a gente, né? É bom para mexer com as minhoquinhas da gente, a gente correr atrás, pesquisar e trazer a verdade, né? Versículo 10 de novo: porque Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai Jacó, ou Israel, né? Quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Levi não tinha nascido, mas Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque pelas mãos do seu bisavô, Abraão. O que isso significa? Significa, de novo, Melquisedeque é maior do que Levi. Por que ele fala tudo isso? Porque os hebreus estavam querendo voltar lá para o sacerdócio de Levi, deixando o sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque eles estavam morrendo, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo. E o autor de Hebreus diz assim: vocês estão trocando o maior pelo menor? Vocês estão deixando o maior para voltar lá para trás? E eu digo mais: aquele sacerdócio passageiro
passou, acabou, não tem mais ninguém no templo oferecendo sacrifício, não. Mas como não? Até hoje tem. Estão enganados. Aquilo simbolizava Cristo. E o Cristo já veio, o sumo, maior e eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que representava Cristo. Por isso vocês não podem deixar Cristo. Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer em seus delitos e pecados, porque esse trabalho do sumo sacerdote, que existe ainda, pode ser que exista até hoje, eu creio que existe, esse não é mais segundo a ordem de Melquisedeque, porque só tem um que é segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, Melquisedeque era a representação futura de Cristo. Não é que Melquisedeque é maior que Cristo, mas ele representou Cristo. É isso que o autor de Hebreus, com dificuldade, está expressando aqui para nós. Com muita atenção, detalhes, a gente precisa ir devagar para poder tirar do texto, para mostrar que é Cristo, então não tem mais outra mediação. É isso que ele quer dizer. Se vocês fizerem isso, vocês vão para o inferno, porque não tem mais propiciação de sacerdote e sumo sacerdote nenhum hoje, a não ser pela fé em Cristo. Então o autor quer que eles considerem isso, que eles raciocinem, concluam como era grande esse Melquisedeque, que apontava para Cristo. Ele representava Cristo, ele era o sumo sacerdote eterno, seu reinado é de justiça e de paz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi adorado pelos homens, pelo próprio pai Abraão, né? E ele abençoou Abraão. Então olha a grandeza de Melquisedeque, que simbolizava, tipificava Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Agora vem as nossas conclusões. Primeira conclusão, eu queria que ligasse o projetor, desculpa, não pedi com antecipação. Então, vejam, é um texto que exige que a gente tenha atenção e que a gente possa estar esmiuçando mesmo, para poder extrair a verdade e ficar com a verdade. Irmãos, é importantíssimo a gente entender que nós temos hoje um sumo sacerdote perfeito e eterno, que nós cremos nesse sumo sacerdote Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo vive em trevas, o mundo é anticristão. Vocês estão vendo as notícias, meus amados, vocês estão vendo o que está acontecendo com o cristianismo no mundo afora. Isso não está muito noticiado, porque o sistema anticristão oculta a verdade a respeito do que o cristão sofre mundo afora. Você ouve muito falar sobre Covid, e também é a demonstração de que o dia está próximo, porque a Bíblia diz que haveria enfermidades, doenças e pestes, e uma delas está chegando aí. Mas existe uma perseguição violentíssima contra cristãos na Ásia, na África, e por que não no Brasil e na América? Por que nós somos perseguidos? Porque nós somos ignorados. Nós somos ignorados. Você no seu trabalho, as pessoas vão dizer assim: você é cristão. Vão dar risada na tua cara. Vão dizer para você assim: quer dizer que só você é salvo, é? Quer dizer que só o cristão... Você é soberbo, cara. Só o cristão é salvo. E você vai começar a ficar em dúvida, né? Se você... Primeiro ponto que eu quero mostrar aqui... eu esqueci da caneta. A caneta. Primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, nessas explicações, nessas conclusões. O primeiro ponto é que, se nós continuarmos na nossa vida de tardios em ouvir, lembram-se dessa palavra, né? Dessa exortação, onde que nós ouvimos isso? Tardios em ouvir. Essa expressão está no capítulo 5 de Hebreus. O que é que está acontecendo com o povo de Deus? Estava tardio em ouvir. O que é que significa isso? Preguiçoso em estudar a palavra,
difícil e mantendo em segundo, terceiro, quarto plano as coisas de Deus, as reuniões da igreja, os estudos bíblicos, uma fraca comunhão com Deus através da oração e principalmente da leitura de bons livros, da palavra principalmente. Obrigado. Então, já passei para a segunda. Então, se nós continuarmos tardios em ouvir, como meninos, não vamos compreender as coisas profundas de Cristo, e nós precisamos delas, irmãos. Nós precisamos mais do que nunca, e quanto mais o dia se aproxima, mais nós precisamos profundidade, raízes profundas no conhecimento de Cristo, no conhecimento desse sumo sacerdote. Por isso que ele deu aquela bronca, né? Vocês são tardios, eu queria dar comida sólida para vocês, não posso, tem que dar leitinho, vocês não cresceram. O que está acontecendo, gente? Eu estou com medo, estou preocupado com vocês. A grande exortação de Hebreus ali, e entra no capítulo 6 com uma exortação mais pesada ainda, não é? Então isso, o que acontece se nós continuarmos tardios em ouvir? Isso será um grande perigo para a nossa fé, especialmente nesses últimos tempos, irmãos. Não brinquem com o conhecimento de Cristo. Não deixe a leitura da palavra de Deus para o último plano na sua vida. Parece algo tão simples que você diz assim, mas isso acrescenta para a minha vida cristã? Pergunta para o seu físico se acrescenta alguma coisa para o seu físico, se você deixar, ou se não acrescenta, se você deixar de tomar café da manhã, almoçar e jantar. Acrescenta alguma coisa para você? Sim, muita doença, né? Acrescenta muita anemia e fraqueza, né? E, por final, a morte, não é mesmo? É a mesma coisa, mesma coisa. Então nós precisamos de força para podermos estar firmes, porque o dia mau se aproxima cada dia mais. Não adianta você achar que por causa de fulano, de ciclano que foi eleito, que foi tirado do governo, que isso vai melhorar. Não vai. O que vai é você estar enganado num sistema que quer te arraigar de novo, e você vai perder Cristo. Então você precisa mais de Cristo e arraigar-se mais em Cristo. Segunda lição que a gente aprende: o sacerdócio levítico foi apenas uma sombra passada do sacerdócio eterno de Cristo. Irmãos, infelizmente, tem muitas igrejas aí que ainda as pessoas estão usando chofar e põem vestes judaicas e usa um monte de candelabro para cá e véu para lá e não sei o que, tudo extraindo da religião judaica. O que é que eles estão fazendo? Matando o seu povo, matando o seu povo. Irmãos, isso não funciona mais, deixe de lado. Muita gente vai dizer, mas não tem isso lá na tua igreja? Não, não tem. Então essa igreja não presta. Não entre nessa, irmãos, não entre nessa. O que a igreja precisa ter nos seus cultos é especialmente a pregação fiel da palavra de Deus. Não precisa de chofar, não precisa de candelabro, aquele chapeuzinho, esqueci o nome agora, dos sacerdotes judeus. Não precisa de judaizar as nossas igrejas cristãs. Nós já estamos lá na frente e eles ficaram lá para trás. Não se impressionem com isso. Todo ritual judaizante deve ser ignorado pelos verdadeiros crentes. Ignore. Não precisa bater boca, mas ignore. Deixa para lá. Terceira lição que a gente aprende: das coisas misteriosas da Bíblia, devemos ficar somente com o que se interpreta pela revelação. Não podemos, nem precisamos especular. O que é especular? É inventar moda. É ir buscar em fontes duvidosas algumas coisas que você quer entender sobre trechos que às vezes não vão edificar muito. Por exemplo, tem gente até hoje querendo descobrir quem foi a mulher de Caim. Gente, quem foi a mulher de Caim? Precisa saber disso para ir para o céu? Não, você precisa crer em Jesus. Mas tem gente querendo saber. O que nós sabemos sobre a mulher de Caim? Fala, Marcão. Que ela está mandando muita gente para o inferno, né? É isso que nós sabemos da mulher de Caim. Não sabemos quem ela é, mas ela está mandando muita gente para o inferno. São os descrentes, né? Gente, nós não precisamos mais desse tipo de coisa, né?
Tudo o que precisamos para uma fé legítima e robusta, as Escrituras nos falam com clareza. Sabe qual o texto mais claro e gostoso que você pode guardar no teu coração? João 3,16, falem para mim. Qual é o João 3,16? Gente, louvado seja Deus por uma igreja bíblica, né? Sabendo isso, bem estás, meu irmão. Bem está. Quarta e última lição: nunca ignore o estudo do Velho Testamento. Ele fala do projeto de Deus profetizado lá atrás, ou seja, na teologia chamamos de sombra. O Novo Testamento fala do projeto de Deus consumado, que é chamado de realidade, que é Cristo. Então Cristo está lá e aqui. O que é que isso significa? Ninguém vai ser salvo a não ser por Cristo. Cristo no Velho, Cristo no Novo. Cristo estava no Velho? Sim, presente pela fé no Messias que viria. Eles acreditavam na promessa e na promessa e no juramento de Deus, feito a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações e o seu descendente seria eterno, como as estrelas dos céus e a areia do mar. Então ele já entendia que lá na frente viria alguém da sua descendência, de Abraão, que seria o Messias. Ele já cria nisso, né? Então, até os judeus, se quiserem ser salvos, vão ter que crer em Jesus. Não é que nós precisamos voltar para trás. Eles que têm que vir para frente, se eles quiserem ir para o céu. Senão, eles não vão. E é isso que eu vou concluir agora, como aplicação, e explicação também, aliás, como aplicação. Não há outro acesso a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Não há outro acesso a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Quero repetir isso de novo. Que maravilha nós sabermos disso. Ninguém, inclusive judeus, poderá chegar diante de Deus se não for através do mediador e sumo sacerdote único e perfeito, que fez eterna expiação pelos pecados do homem. Quem é esse? Jesus Cristo. Irmãos, os judeus, como eu disse, algumas pessoas acham que também em Israel, no último tempo, na última dispensação, os israelitas serão salvos definitivamente. Sim, se eles crerem em Cristo, senão eles não vão ser salvos. Tire isso da sua cabeça. Ele não é um povo salvo porque nasceu em Israel, ou é de sangue israelita, judeu. Não! Se ele não crer, ele não é filho de Deus, não é filho de Abraão, do verdadeiro pai da fé, e não será salvo. Não é padre também, não existe santo nenhum que intermedia, nem santa nenhuma, não é através de Maria, não é através de santo nenhum, não é através de padre, não é através de papa que nós seremos salvos. Somente através do Deus homem, Jesus Cristo. Só Ele sabe, irmãos, o que é o seu sofrer, só Ele entende o peso do pecado que está sobre você. Hã? Pode ler. Não há salvação em nenhum outro, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nada entre os homens pelo qual importa. Jesus, amém. Ele é a pedra angular, só Jesus é a pedra angular. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Só. Isso cabe para toda a humanidade. Então, Ele entende o nosso sofrimento, Ele entende o peso do pecado, e só Ele tem a cura para a maior doença do ser humano. Qual é a maior doença do ser humano? É a Covid? Não. É o câncer? Não. É a fome? Não. A falsidade entre as pessoas? Não. É o afastamento de Deus. É não podermos nos achegar a Deus. Por isso a importância de um grande sumo sacerdote que nos aproximou de Deus. Ele foi na frente, Ele rasgou o véu e nos colocou lá dentro, na arca, na presença de Deus. Só Ele fez isso, e só Ele poderia ter feito isso. Jesus.
Então, leve para casa isso, meu irmão. E ajude as pessoas que ainda estão aí no legalismo, preso nisso, naquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, leve isso para casa aqui, olha só. O mesmo que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse mesmo que disse isso, também disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para a vossa alma. Só Jesus dá descanso para a alma humana por causa do pecado. Só Jesus tira o pecado do mundo. Só Jesus faz uma prostituta se tornar uma virgem. Só Jesus faz um bandido de se tornar um homem honesto e temente a Deus. Só Jesus faz um ladrão tornar-se uma pessoa justa. Só Jesus muda e salva e alivia o fardo. As coisas que nós temos lá do passado, um monte de coisa errada, um monte de pecados, Ele levou tudo, lançou nas profundezas do mar e disse no meu ouvido, deles eu não me lembro mais. Isso tirou um fardo das minhas costas. Não sei se não tirou do seu, mas tirou do meu. Não é porque eu não tenho condições de comprar coisas que eu quero hoje, ou qualquer outra coisa, ou limitações físicas de enfermidades que eu tenho. Isso a gente tira de letra. Eu quero dizer, com respeito, né, a todos os que sofrem com doenças também, eu também sofro, nós temos que ter respeito. Mas eu quero dizer, isso ainda a gente convive. Mas eu não conseguiria conviver com o afastamento do meu Deus. Eu não conseguiria viver com o afastamento do meu sumo sacerdote, Jesus Cristo, que trouxe Deus para mim. Eu não conseguiria viver longe do Santo dos Santos, longe do altar da presença de Deus. Eu não conseguiria viver fora da igreja, e não conseguiria viver sem adorar aquele que me salvou. Eu só posso fazer isso, ser um sacerdote, através da intermediação do sumo sacerdote. Hoje nós somos um povo sacerdotal, um reino e sacerdotes, um povo de reis e sacerdotes. Nós somos. A igreja é. Apocalipse fala sobre isso. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, que foi o que permitiu isso para nós. Sermos agora adoradores de Deus, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por causa de quem? De Jesus Cristo. Que Deus tire o fardo das nossas costas e tenhamos força para enfrentar o dia mau até o último dia. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta, mas também nos consola e nos anima, Pai. É nossa expectativa que o Senhor anime o Teu povo, para que nós possamos levantar a cabeça, olharmos para o alto e dizermos, Senhor, obrigado por Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Obrigado porque hoje nós temos acesso a Ti, pelo sangue de Jesus, que adentrou além do véu, rasgou o véu, e hoje eu posso me achegar na Tua presença, Pai. Essa é a força que me move, é a força que nos move para nós continuarmos crendo e não apostatarmos. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes como Abraão até o fim, que creu na promessa, que creu no juramento, que pagou o dízimo aquele que deveria pagar e foi fiel até o fim. Ajuda-nos, Senhor, e aumente a nossa fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.